Olá, bom dia a você que nos acompanha pelos canais da RBA Litoral no Facebook e YouTube. Hoje é quarta-feira, dia 4 de janeiro de 2023. Começa agora mais uma edição do Jornal Manhã RBA Litoral. E eu agradeço desde já a interação de todos, a audiência de todos que nos acompanham nesta manhã. Hoje a gente vai inverter um pouquinho as coisas aqui. Inicialmente a gente começa com a parte de notas, né, com alguns comentários, mas hoje a gente vai estar invertendo. Então, vamos iniciar o programa de hoje com uma entrevista e já vamos colocar aqui na telinha a Procuradora Municipal de Cubatão, Paula Ravanelli. Bom dia, Paula, tudo bem? Microfone. Isso, Opa, agora sim. Né? Obrigada. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês aqui novamente, falando diretamente aqui do Planalto Central, né? Uma alegria poder compartilhar o que a gente tem vivido nesses últimos dias, aqui com a posse do presidente Lula, que tem sido muito emocionante, foi todo um processo muito bonito, tanto a posse dele, quanto a posse dos ministros, que sucederam nos dias seguintes, no dia 2 e no dia 3. E eu aproveitei, né, também estou de férias esse período, né, aproveitei e saí aqui para passear também um pouquinho, então espero poder colaborar aí com vocês nesse tempo que eu tenho aqui. Obrigada por ter antecipado, inclusive, a minha entrevista. A gente que agradece e desde já pede desculpas por atrapalhar suas férias aí. A gente agradece a tua disponibilidade, viu, Paulo? Tá conversando aqui com a gente, a Cidinha Santos dando bom dia para a gente, a Fabiana Prado Pires de Oliveira, a Cidinha Santos desejando para que você seja bem-vinda aqui na RBA, Paula. Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho, dividisse com a gente as tuas impressões sobre a posse do presidente Lula, né? Porque você esteve em Brasília, né? Acompanhou de pertinho, enfim, qual foram as tuas impressões? O que vai ficar marcado para você essa posse do dia 1º de janeiro de 2023? Bom, primeiro é importante dizer que eu trabalhei, né, com o presidente Lula em 2003, né, de 2003 até o final do governo dele, dos dois governos. Então, um retorno, né, a Brasília 20 anos depois, porque eu participei da posse em 2003, e todas depois que sucederam, mas tem muita similaridade entre aquela posse e essa, né? É um momento, assim, de muita alegria, euforia das pessoas, eu cheguei aqui no dia 31, né, e eu senti já desde o aeroporto em São Paulo, ao pegar o avião, né, as pessoas já se manifestando dentro do avião, cantando, né, as músicas, os jingles da campanha, e
Isso, quando o avião chegou também aqui em Brasília, a mesma coisa, fomos recepcionados pela população, que estava no aeroporto, sempre, né, carinhosamente, com os gritos de guerra aí do Olê, Olê, Olá, né, e outras músicas em referência ao presidente Lula e também a despedida do Bolsonaro, né, que já vai tarde, né, e, isso tem sido, assim, uma constante, porque mesmo depois da posse, né, eu ontem, quando fui jantar num restaurante, do nada, né, uma mesa faz, né, aquele chamado, né, do olê, olê, olá, e todo o restaurante responde, então tem sido, assim, uma confraternização mesmo, muito grande, de todas as pessoas que eu acho que ficaram reprimidas durante esses últimos anos, com muito discurso de ódio, muita violência, as pessoas tinham medo de se manifestar, né, em favor do presidente Lula, da esquerda, de uma forma geral, das pautas de esquerda, e agora se sentem, digamos assim, livres, né, para fazer isso, sem medo. Muita gente também comentava comigo, ai, Paula, tem certeza, você vai, né, não é perigoso, porque existiam muitas ameaças, né, lembra, nos dias que antecederam a posse, ameaça de bomba no aeroporto, e, olha, não se viu nada, nada que ameaçasse. O contingente de pessoas apoiadoras deste governo era tão grande, e ainda que existisse um ou outro discordante, que nós sabemos que existe, claro que o país está dividido, né? Não foi, o presidente Lula não ganhou por ampla maioria, mas isso não se vê aqui em Brasília. Assim, as manifestações são unânimes e de massa, né, em favor do governo. Então, tem sido dias, assim, muito bonitos, assim, de muita esperança e muito emocionantes, né, eu fui às lágrimas em vários momentos da posse, né, durante o dia, do discurso do presidente Lula, daquele ritual de passagem da faixa, né, que foi maravilhoso, né, que o Lula recebe a faixa aí representada pelo, por um grupo de pessoas que representavam o povo brasileiro, a sua diversidade, né? Então, eu acho que isso tem sido uma comoção, assim, coletiva aqui, muito geral, as pessoas muito emocionadas e muito felizes. Desejar bom dia aqui também para o Aloísio Júnior, que está acompanhando a gente, dando bom dia para a Paula Ravanelli, o Pardal também acompanhando a gente na manhã de hoje. Paula, você também teve a oportunidade de acompanhar a cerimônia de posse de alguns ministros, né? Como é que você viu, assim, como é que foi a reação dos ministros, enfim, dessa fala inicial? Qual as impressões que você teve? Bem, primeiro eu quero pedir desculpas aí pelo ruído, né, que eu estou aqui numa pousada, né, no hotel, não é um lugar muito silencioso, mas estive, né, no primeiro dia, no dia 2, na posse do ministro Fernando Haddad, na posse do ministro Alexandre Padilha, da ministra Esther Dweck e da ministra Margarete Menezes. Foi uma maratona de posses. Muitas, inclusive, foram simultâneas e nós não podemos comparecer a todas. Mas eu fui nessas 4 na segunda-feira e depois ontem na do ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, né? E depois tive que pegar a estrada. Mas, assim, foi muito. Primeira coisa diferente é que a presença na posse, né, não só de autoridades e convidados, mas de movimentos sociais. Todas as posses, né, tanto a do presidente Lula quanto a dos seus ministros, uma presença forte, né, de movimentos sociais organizados, né, se manifestando. Então, você vê aquela diversidade, né, voltar, por exemplo, para mim, eu trabalhei no Palácio do Planalto durante 13 anos e meio, e eu nunca mais tinha voltado depois do golpe. Então, só pisar de novo no palácio já foi muito emocionante, e pisar não sozinha, mas com a presença de tantas pessoas, né? Grupos indígenas, né? Movimento de mulheres, movimento sem terra, movimento de luta por moradia, a toda a diversidade, o movimento negro, né? Muito forte, presente nesses momentos. Então, é isso, é uma alegria, é muito emocionante, e eles, eu acho que todo, no geral, né, a presença também dos movimentos
fez com que os ministros também já se comprometessem, né, com várias pautas, várias demandas, já nos seus discursos de posse, né. Foi muito emblemático, né, o discurso de posse do ministro dos Direitos Humanos, né, que reconheceu, né, e valorizou a existência de todos os grupos étnicos, sociais, que estavam, digamos assim, silenciados, né, ou invisibilizados, né, pelo governo Bolsonaro. Então, ele fez questão de demonstrar que direitos humanos não é só para preso, né, mas sim é o direito humano da mulher, do índio, né, dos negros, de toda a população LGBTQIA+, né, que ele declarou dos descendentes, né, de presos políticos. Então, ele já, assim, reconheceu e valorizou, né, toda a agenda, a pluralidade da agenda dos direitos humanos, que eu acho que vai ser uma das agendas mais estratégicas, né, como uma espinha dorsal desse governo, né. A gente vê muitos ministros reforçando esse tema. Por exemplo, a ministra Esther Dweck, né, que é ministra da Gestão, ela falou fortemente sobre o direito das mulheres, né, se reconheceu como uma mulher ali no ministério, né, por conta de uma escolha de ação afirmativa, né, do novo governo, de reconhecimento de mulheres, né, nos postos de poder. Nós ainda não alcançamos a paridade, mas temos aí bem um terço, né, de todos os ministérios ocupados por mulheres, que, digamos assim, pelo menos atende ao mínimo que é exigido na legislação eleitoral, por exemplo, né, com 30% de cotas, então acho que faz essa referência, mas contando aí também com muitas mulheres em outros espaços de poder, como as estatais, os bancos públicos, né, então acho que isso reforça esse compromisso, diferente de 2003, né, que o governo, principalmente o presidente Lula, ainda não tinha, né, uma cabeça tão desconstruída, digamos assim, para a gente usar, né, esse linguajar mais atualizado. Acho que ele se mostra hoje um homem mais desconstruído do machismo, né, do patriarcado, e reconhecendo essas pautas que muitas vezes são rotuladas de identitárias, mas na verdade são pautas da sociedade brasileira, da maioria da sociedade brasileira, né? É incrível até como a ideologia é tão forte que nos faz chamar esses grupos de minoritários, quando na verdade não são, né? Imagina, as mulheres são maioria, né? Os negros são maioria no nosso país, né? Então, tem sido muito, muito bom ver que essas pautas também não estão restritas a ministérios, né, diretamente relacionados a elas, que elas perpassaram o discurso do ministro da Fazenda, do ministro de Relações Institucionais, que foi o ministro Alexandre Padilha, que também fez um discurso fortemente pautado pelo reconhecimento dos grupos sociais, movimentos sociais. O palácio estava lotado, né, como há muito a gente não via, da presença da população, né, e você percebe a diferença, né, pelo próprio forma de trajar, né, sem aquelas vestimentas, né, formais, as pessoas estavam lá e se apresentando como são mesmo, né, como se vestem no dia a dia, e isso é muito bem acolhido, foi muito bem acolhido, né, eu acho, nesses espaços de poder, porque eles não podem ser restritos, né, à elite econômica, social, no cultural do nosso país. Ele tem que ser um espaço democrático, então um espaço para todos nós. Então, é verdade, eu até ia te perguntar sobre essa questão da representatividade feminina, como você bem disse, se ainda não é a ideal, mas houve um avanço muito importante, né? Como você bem disse, 11
dos 37 ministros são mulheres, e tem mulheres em cargos estratégicos, né, como, por exemplo, na presidência do Banco do Brasil, que é a Tarciana Medeiros, na Caixa Econômica Federal, que é a Maria Rita Serrano, a Caixa que teve aí no centro de uma polêmica, né, com o ex-presidente sendo acusado de assédio sexual por funcionárias, né, enfim, é um caso que ainda está em apuração, mas realmente é algo que a gente, é uma pauta que avançou bastante, né, Paulo? E eu até queria que você falasse um pouco dessa pressão que houve, né, por parte da sociedade, de uma cobrança legítima, né, para que houvesse um número maior de mulheres em cargos estratégicos no governo federal, né? É que muito se cobrou também do governo federal, mas parece que no governo estadual, no governos municipais, parece que essa cobrança é um pouco diferente, né? Olha, a cobrança ela tem que existir, né, Sandro? Porque a política, ela se move por pressão política, né? Então, as autoridades, por mais compromisso que elas tenham, né, com a pauta, com a agenda da igualdade, da diversidade, se elas não forem pressionadas, não forem apoiadas até pelos movimentos sociais para a tomada desse tipo de decisão, fica mais difícil. Então, acho muito importante que exista essa pressão, ela não tem que ser vista de forma negativa, é ao contrário. O governo tem, né, nessa cobrança dos movimentos sociais, na verdade, um apoio político para essas decisões, né? E, e é isso, e a gente vai avançando quanto mais organização a sociedade tiver em torno dessas agendas, dessas propostas. O governo federal, claro, é um governo hoje mais sensível, então é natural que ele seja mais pressionado para isso, e é comum também no nosso sistema federativo brasileiro que exista uma replicação das estruturas do governo federal nos estados e municípios. A gente tende, né, até porque o governo federal é o governo que concentra a maior parte dos recursos públicos, até para você captar melhor os programas, se inserir nos programas sociais federais, é natural que a gente se organize da mesma forma para facilitar o acesso aos sistemas nacionais, né? Saúde, educação, meio ambiente, aí da Política Nacional de Mulheres, Política Nacional de Direitos Humanos, né, Política Nacional de Saneamento e etc. Então, esses avanços no governo federal, eu tenho certeza, vão se refletir nos governos estaduais e nos governos municipais durante os próximos anos. Vai ser, ao avançar das políticas, vai fazer com que as estruturas, né, também sejam alteradas, os conselhos, né, municipais, estaduais sejam criados, fundos, né, para acesso aos recursos dos fundos nacionais, e assim por diante. Eu acho que nós temos, assim, um horizonte muito promissor. Eu estudo, né, muito esse tema do Pacto Federativo, da cooperação interfederativa entre estados e municípios, e eu tenho visto também, né, eu estou muito atenta a esses compromissos que os ministros vêm fazendo. Ministro da Fazenda, ministro das Relações Institucionais, a ministra da Gestão, todos, né, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, todos afirmaram, né, como prioridade a pactuação federativa, a cooperação entre estados e municípios para a implantação das agendas e dos programas federais. Então, eu acho que a gente vai ter, assim, bons ventos agora, né, mais recursos, né, porque o governo Lula, em relação ao governo Bolsonaro, era muito mais descentralizado, né, do que o anterior, que concentrou mais fortemente os recursos nas mãos da União, e o governo Lula tende a descentralizar. Isso, inclusive, é um movimento pendular, né, de centralização e descentralização, comum na história brasileira. Então, mais uma vez, eu acho que a gente faz esse movimento pela descentralização, tanto de poder, reestruturando os sistemas nacionais de participação popular, mas também com descentralização de recursos, né, para as políticas públicas que estão na ponta, né, estão no território, né, de cada espaço aí do nosso país, que é tão diverso, né.
e precisa, portanto, ter políticas mais específicas. Os recursos, eu acho, devem ir mesmo para os governos estaduais e municipais, que estão mais próximos da população e que podem desenvolver as políticas de forma a atender às especificidades regionais, especificidades locais, né, e assim combater a desigualdade. O tema também da desigualdade, um tema muito presente, né, no discurso do presidente Lula, o compromisso dele prioritário foi o combate à desigualdade social, e isso também se reflete nos discursos dos ministros, que estão, claro, alinhados, né, com o discurso do presidente. Eu não pude participar de todos, né, são 37 ministros, como eu disse, muitas solenidades foram simultâneas, então tive que escolher aqueles que eu tinha recebido convite também, né, porque as posses, elas não são abertas ao público, né, são apenas para convidados, e também aqueles com quem eu tenho uma relação, né, de trabalho, ou tive, né, quando eu estive no governo, durante os 13 anos, né, dos governos Lula e Dilma, ou em algum outro momento da minha vida. Então, fui prestigiar, especialmente, assim, os meus amigos, né, que tomaram posse. Tá certo. O Reginaldo de Lima e Silva está dando um bom dia para você, parabenizando a gente aqui pelo programa. A Rosicleide Bertolini tem uma pergunta do Aloysio Júnior. Antes da gente dar sequência aqui, Paulo, eu queria que você respondesse. Não desprezando o excelente papel da dona Marisa no passado, a primeira-dama Janja não está sendo a grande diferença positiva neste atual governo do Lula? Primeiro eu quero fazer um agradecimento especial aí aos meus companheiros e companheiras de Cubatão, o Aloysio, inclusive, uma grande liderança lá da cidade de Cubatão, do movimento negro, o Reginaldo também, que falou aí, e outros, né, que os antecederam. Eu sou de Cubatão, né, estou falando aqui do Planalto Central, mas sou procuradora do município de Cubatão e presidente do Conselho Municipal da Condição Feminina da cidade, eleita pela sociedade civil. E, de fato, foi muito bem lembrado, né, pelo Aloysio, o papel da primeira-dama, né? Esse é um papel que precisa ser revisitado, né? Muita gente criticou o protagonismo, assim, né? Da Rosângela, da Janja, né? Como ela é conhecida, mas eu acho muito bom. E tenho certeza que aquilo que eu falei, né? A gente está vendo um presidente Lula, um homem mais desconstruído, mais, né, aberto e reconhecendo, né, as necessidades e diferenças, né, que existem, né, opressões que existem sobre as mulheres, sobre a população negra, principalmente as mulheres negras, essa sensibilidade, eu acho que é muito fruto do relacionamento com a Janja, eu acho que ela é uma boa influência para ele, né, porque é uma mulher feminista, né, uma mulher consciente, né, do seu papel na sociedade, uma militante política, uma socióloga, tem uma formação também nessa área, então eu tenho certeza que ela está trazendo muito boas influências para o nosso presidente e que ele vai ser um presidente ainda melhor do que foi, né, nos primeiros anos de governo, né. Ô, Paula, assim, falando sobre essa composição do Ministério, né, ontem a gente teve a posse da Cida Gonçalves, que é no Ministério das Mulheres, né, que ela que é uma ativista em defesa dos direitos femininos há mais de 40 anos, e ela, durante a fala dela, né, o discurso dela, ela falou que essa é a primeira vez que o Brasil vai ter uma área no governo dedicada às mulheres com a nomenclatura de ministério, né. A gente, há 20 anos, durante o primeiro governo Lula, a gente tinha a Secretaria Especial, né, a Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, que já tinha status de ministério, mas do ponto de vista, na sua avaliação, né, o que muda na prática, né, com esse ministério voltado para as mulheres? Qual é o peso que ganha em relação à Secretaria Nacional, que foi criada há 20 anos? Olha, eu acho que você consolida uma política de Estado, né? Existe uma distinção muito grande entre políticas de governo e políticas de Estado.
A gente usa esse termo, né, na ciência política para diferenciar o que é a vontade de um governo portanto, por exemplo, um decreto, né, sempre, toda a regulamentação que está no nível só do presidente da República, é algo que não é permanente, né? Que num próximo governo, o outro governante pode alterar com facilidade. Aquilo que a gente quer que permaneça, que se institucionalize, né? A gente transforma em lei, né? A gente incorpora fluxos e rotinas do Estado brasileiro. Então, acho que é esse exatamente o movimento que está sendo feito. A criação da Secretaria Especial era uma política daquele governo, né, do primeiro governo Lula, em 2003, o segundo, né, e também dos governos da presidenta Dilma, obviamente, mas o salto que se pretende dar agora com a nomenclatura de ministério é institucionalizar para que não seja tão facilmente desmontada essas estruturas como foi no governo Bolsonaro, né? Com uma simples canetada, ele desestruturou essas políticas, tirando o órgão que encabeçava os sistemas nacionais, né? Reorganizando, né? De forma, eu acho, até hipócrita, né? Que era o Ministério da Família, né? Então, assim, levava valores que contradiziam, porque o que defende o Ministério da Família é, é justamente uma pauta, uma agenda política contrária ao direito das mulheres que buscava a emancipação, né? Então, eu acho que a transformação em ministério, e isso acontece também, né, em relação à Secretaria de Igualdade Racial, né, à Secretaria de Direitos Humanos, todas elas eu acho que se consolidam nesse governo, inclusive, não como ministérios de segunda classe, né, se consolidam como ministérios centrais, né, e estratégicos desse governo, que dão a cara desse governo. A gente vai ver, já estamos vendo, né, pela repercussão dos discursos políticos desses ministros, pela importância desses ministros, né, eles vão dar o tom, eu acho, para o próximo governo, e que é correto mesmo, porque esses temas, eles não podem ser tratados de forma apartada, eles são temas transversais que permeiam todas as políticas. Então, esses ministérios, eles têm que desenvolver políticas que influem, né, moldem as políticas de saúde, as políticas de assistência social, as políticas de educação, né, para que todas elas reconheçam os direitos desses segmentos, desses diversos segmentos que estão representados na sociedade brasileira. E, Paula, você que está nessa ponta aqui do município, né, como presidente do Conselho Municipal da Condição Feminina em Cubatão, eu queria que você falasse um pouco aqui para a nossa audiência o que representou esses 4 anos, né, do Ministério da Defesa, Ministério da Mulher, da Família, enfim, desse governo Bolsonaro, o que ele representou de retrocesso em relação à política da defesa das mulheres, né, enfim, qual foi o saldo desse período de 4 anos? Olha, foram tantas, né, atrasos, assim, só não foi mais porque o movimento de mulheres, né, organizado, conseguiu resistir a essas agendas no Congresso Nacional, né, mas foram várias tentativas, né, por exemplo, criminalização do aborto, né, nós demos passos para trás em relação a isso, quando já existia, né, nos primeiros governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, uma regulamentação, inclusive, para que o aborto legal, né, que é aquele que acontece nas condições previstas na lei, ou seja, em caso de estupro, em caso de risco de morte, né, da mãe, ou depois, pós-jurisprudência, né, há também os casos de anencefalia, né, que possam, esses abortos, esses tipos de procedimentos, a interrupção da gravidez fosse feita, inclusive, pelo sistema público. Isso retrocedeu, né, no governo Bolsonaro, nós assistimos, assim, pressão política mesmo, não lembra de alguns casos,
vou lembrar agora de memória, não lembro mais dos nomes, mas daquela garota de 10 anos, né, foi estuprada, engravidou, e foi pressionada pelo próprio sistema de justiça, juíza, promotora, e a não, né, interromper a gravidez. Então, esse é um desrespeito ao direito, né, daquela criança, de ser criança, né? Você transforma uma criança em mãe, você está tirando dela algo que nunca mais ela vai poder recuperar. Então, eu acho que essa não é só atos concretos, estou dando um exemplo, né, de uma pauta, mas essas agendas, elas são muito permeadas pela cultura, né? Então, quando você tem um governo que incentiva e reafirma, né, o direito de todos os segmentos, você tem uma mudança cultural também na sociedade. Então, muita gente antes falava, melhor não tocar nesse assunto, em grupos familiares, né, nas redes sociais, e agora, pelo próprio fato de se sentir respaldada pelo governo, se sente mais à vontade de novamente fazer esse debate, né, porque o direito, ele não é estático, o direito, ele tem que se transformar ao longo, né, da vida, em relação aos avanços que a sociedade faz. Então, hoje, essa situação, por exemplo, do aborto, dos direitos sexuais e reprodutivos, ela, em geral, ela não está condizente com o momento social que nós vivemos. Então, ela precisa ser debatida, não existe um certo e um errado, né? Eu acho que a gente não pode cair num maniqueísmo ou em confundir argumentos religiosos ou argumentos morais que são da própria pessoa, né, em relação às políticas de Estado. As políticas de Estado, elas têm que avançar e têm que reconhecer todas as crenças, né. Então, eu acho que esse foi um debate que ficou interrompido, né, durante o governo Bolsonaro, e que agora eu acho que tem chances de retomar para que a gente possa avançar, possa melhorar a nossa legislação e ter, né, mais respeito aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres brasileiras. Que é um cenário bastante complicado, até pelo Congresso, né, pela nova formação do Congresso, da gente avançar nessa pauta, né, Paula? Acho que até a nova ministra Cidinha citou isso no discurso dela ontem, né, e realmente é algo bastante complicado. Agora, a nossa Cidinha aqui, a Cidinha Santos, fazendo um comentário importante aqui. Importante que os ministérios estejam na estrutura de governo para que políticas públicas como direitos humanos, mulheres, negros e negras e povos originários sejam permanentes, inclusive com orçamentos próprios. E a Suzane Gracioli também dando bom dia a todos. O Reginaldo também fez mais um comentário aqui. O status de ministério destinado às maiorias exploradas e oprimidas e a qualidade dos ministros demonstra que o governo está realmente preocupado com o povo e a sua diversidade. É o que a gente falava da institucionalização, né, dessas políticas. Eu vejo isso claramente. E muita gente não percebe, por exemplo, a importância que tem você mudar de um status de secretaria para ministério, porque você muda o escalão daquela autoridade responsável pelo assunto no governo, você muda também a presença dela. Então, ela vai estar nos espaços de poder mais importantes. Então, se eles são ministros, né, com igualdade de condições ao ministro da Fazenda, quando for discutir a política econômica, ela vai ser primeiramente discutida com aquele grupo do primeiro escalão do governo. Então, é fundamental que as mulheres estejam lá, que os índios estejam lá, né, agora com a ministra Sônia Guajajara, que a população negra, né, o povo negro esteja presente na discussão da política econômica, na discussão da política educacional, na política. Então, isso faz diferença. Quando esses ministérios, né, não tinham esse status, né, de primeiro escalão, eles não tinham acesso a todas essas discussões. Eles eram chamados apenas quando a discussão envolvia o tema, né, da política das mulheres. Então, essa é uma grande diferença. Eu acho que isso traduz, assim, né, para todo mundo, que não é uma simples denominação, né, que muda, é mesmo a importância
dessas pessoas estarem nos espaços de poder mais importantes do nosso país. Tá ótimo. Paulo, tem uma última pergunta aqui para te liberar aí, para não atrapalhar ainda mais as tuas férias. Ontem a gente recebeu aqui o jornalista Eumano Silva, e ele falou que esse novo governo Lula está sendo, que na avaliação dele, um ponto positivo é a grande experiência política e administrativa de muitos ministros. Mas a gente sabe que não é só isso que basta, né? Para você fazer uma boa gestão, você precisa ter servidores capacitados, com experiência. Você citou aí que ficou mais de uma década, né, 13 anos e meio trabalhando em Brasília, dando a sua colaboração. Você já recebeu algum convite, alguma sondagem para estar fazendo parte do governo, enfim, a dar a sua contribuição novamente, enfim? Queria saber, acho que essa é uma curiosidade que muita gente tem. Claro, claro, e já é público, inclusive, né, que o ministro Alexandre Padilha me convidou para voltar para a subchefia de assuntos federativos, que é o órgão, né, o departamento dentro da presidência da República que assessora o presidente na sua relação com estados e municípios. É uma área que eu desenvolvi a partir do segundo governo Lula. No primeiro, eu participava da equipe da assessoria jurídica, era subchefe de assuntos jurídicos adjunta, agora, né, do ministro Toffoli, que está hoje no STF. E depois eu passei para essa área de assuntos federativos e acabei me especializando nesse assunto, né, justamente principalmente, né, com um instrumento que a gente chama de consórcios públicos, que é a possibilidade de estados e municípios cooperarem entre si para a gestão de políticas públicas de forma consorciada, o que me parece mais econômico, mais, né, eficiente para a gestão pública. Então, ele me chamou para voltar para essa agenda de impulsionamento dessa agenda da cooperação federativa. Eu não respondi ainda, fiquei de me reunir com ele na próxima semana. Eu vou aproveitar esses dias que eu estou de férias, vou permanecer aqui em Brasília, e devo me reunir com ele e com outros colegas aqui do governo para discutir, né, um pouco mais. Mas eu confesso a vocês, Sandra, que estou muito dividida, porque gosto muito do meu trabalho na Prefeitura de Cubatão, né, sou procuradora municipal de carreira, e tenho um projeto político na cidade. Como você sabe, eu fui candidata a prefeita nas últimas eleições pelo Partido dos Trabalhadores, num momento muito difícil para o PT, né, em que o Lula estava preso, né, em que nós enfrentamos uma adversidade, né, o antipetismo muito forte. Então, eu estou colocando meu nome à disposição do partido novamente para disputar as próximas eleições, e eu confesso que não sei se vale a pena, né, eu me afastar da minha cidade, né, que é o meu projeto político prioritário, para colaborar com o governo, mas eu confesso que ora eu acho que vale, que eu posso também trazer muitos benefícios para a cidade, né, estando próxima ao presidente, estando próximo aos ministros, eu posso talvez, né, trazer de alguma forma, né, mais benefícios, estar mais atenta às oportunidades para Cubatão. Então, eu não sei, eu estou avaliando, né, eu vou decidir nos próximos dias, até o dia 15, eu tenho que tomar essa decisão até para que eles possam, né, saber se vão contar comigo ou não. Se eu aceitar o convite, ainda tem todo um procedimento a ser feito, porque a presidência tem que requisitar ao prefeito de Cubatão, a minha sessão, né? Então, existe todo um procedimento, porque como servidora pública, eu tenho esse benefício, digamos assim, né, de poder ser cedida à presidência da República sem, né, perder o meu cargo de origem, que é na prefeitura de Cubatão. Então, estamos nessas tratativas, ainda não tenho uma decisão, mas prometo que assim que eu tiver, virei aqui contar um pouco mais, né, sobre o que será feito, inclusive depois dessa reunião com o ministro Padilha, eu acho que eu vou ter mais clareza, assim, da agenda que está sendo proposta para a área de relações institucionais, e teria muito gosto em poder compartilhar
com todos aqui da RBA e principalmente com a nossa população da Baixada Santista, que ainda está muito atrasada em termos de cooperação federativa. Nós somos uma das poucas regiões do país que não tem um consórcio público. Eu acho, eu falo, meu Deus, né? Eu que fui uma das colaboradoras, né? Escrevi, ajudei a escrever a lei, né? Ajudei a implementar tantos consórcios no país, não fiz a minha lição de casa, né? Que é ter um fortalecimento da agência metropolitana, da Baixada Santista e dos consórcios para que os municípios possam cooperar. Até nesse tema da política das mulheres, existem muitas oportunidades. Por exemplo, uma casa-abrigo, né? A gente sabe que as mulheres são vítimas de violência, que a violência doméstica é sistêmica, né? Então ela acontece todos os dias, por minuto, nós temos mulheres sendo agredidas, violentadas, e que nós precisamos de uma rede de proteção. Essa rede, não necessariamente ela precisa ser exclusivamente municipal, né? Ela pode ser regionalizada, e até melhor que, por exemplo, uma casa-abrigo não fique, a mulheres vítimas de violência, não fique na própria cidade onde a mulher foi vítima de violência, por razões de segurança, de sigilo, né? É bom que elas tenham uma oportunidade de ficar afastada. Então, nós temos várias oportunidades. Isso sem falar nas áreas de desenvolvimento urbano, que são mais óbvias, né? Como tratamento de resíduos sólidos, né? Que podem ser feitos de forma muito mais eficiente se forem cooperados, né? Então, eu acho que é uma agenda também, assim, que me dá muita vontade, assim, de colaborar, de retomar, de fazer avançar. Eu acho que passado 20 anos, a gente tem mais clareza, né, dos gargalos, de onde erramos no nosso governo, que nós erramos também, né? É importante que se diga, é importante que a gente aprenda com os nossos erros, para que possamos fazer melhor neste governo que começa agora, né, nos próximos dias. Mas eu estou com muita esperança, viu, Sandra? Eu estou vendo, assim, um clima muito bom, todo muito animado, com muita vontade, né, de trabalhar. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Um grande líder como o presidente Lula, eu acho que faz essa diferença de conectar toda a equipe numa mesma sintonia, para que o governo possa realmente avançar nessas agendas que forem determinadas como as prioritárias. Olha, eu faço minhas palavras aqui da Cidinha Santos, que ela escreveu anteriormente aqui, torcendo para a sua melhor decisão, Paula. E ela, complementando aqui, penso que você pode contribuir muito em Brasília, mas é fundamental na Baixada Santista. O Reginaldo também, você nos orgulha, Paula, como brasileiro e combatense, me sinto orgulhoso. Parabéns pelo trabalho e pela luta. E desejar bom dia ao Maurício Valente também, que está acompanhando a gente aqui. Paula, queria te agradecer demais pela tua disponibilidade, de estar conversando com a gente aqui na RBA, te desejar um feliz ano novo e que tenha muito discernimento aí para tomar a sua decisão, e a gente fica aguardando aqui o teu posicionamento. Obrigada. E pode contar, onde eu estiver, Sandro, pode contar comigo, sempre. Eu acho que eu quero mais uma vez agradecer o convite, por poder estar aqui, estar compartilhando essa experiência que eu estou tendo com todos aí da Baixada, mas também parabenizar pelo trabalho de vocês, que é um trabalho de resistência, né? Eu acompanho a RBA Litoral desde a sua fundação, e acho, assim, sei que vocês tiveram, né, que se reinventar durante a pandemia, né, a se transformar numa rádio virtual, mas eu acho fundamental a gente expandir, ampliar esse trabalho da comunicação. Acho que também é um dos grandes desafios que nós temos no governo, né, Lula e Alckmin. Também, gente, eu não falei do Alckmin, né, mas a política é maravilhosa, né? Eu nunca pensei que estaria, né, assim, fã do ex-governador Geraldo Alckmin, né, a quem eu critiquei tanto quando foi governador,
Claro que continuo reconhecendo as dificuldades, os problemas que ele, né, como ele conduziu o Estado de São Paulo, principalmente em relação à área de educação, saúde, né, com a terceirização da saúde, mas, assim, ele também tem surpreendido, né, ele esteve presente em várias dessas posses que eu participei, sempre muito comprometido e feliz, assim, você vê uma alegria no rosto do Alckmin, acho que da vontade mesmo, né, de estar, acho que a alegria de estar participando desse momento e estar colaborando por uma mudança mesmo do nosso país, uma transformação, né, do nosso país para um país mais justo, mais solidário. Então, é isso. Parabéns pelo trabalho da RBA Litoral, continue aí na resistência, acho que vai ser ainda mais importante agora, né? Esse canal, né, aberto entre a sociedade e o governo federal, e vai ter oportunidade, eu acho, para a gente ampliar essa rede de comunicação e incluir, né, mais pessoas, até para combater as fake news e toda essa política de desinformação que não vai acabar, né, com o fim do governo Bolsonaro. Infelizmente, a gente sabe que essas estruturas de poder estão aí, né, estão alimentando esses grupos que permanecem em frente aos quartéis, que são cada vez menores, né, tenho certeza que vão se esvaziar por aí, mas também muito importante que a gente mantenha esses canais de comunicação para propagar a verdade, para propagar informação e combater a desinformação que é feita pelo outro lado. Tá ótimo, Paula. Muito obrigado, viu? Até uma próxima. Tchau, tchau. Bom, o Reginaldo está parabenizando a equipe da RBA e a Cidinha complementando aqui o panfleto do PANO do coletivo. Opa, reflete bem isso, a alegria tomou posse. A gente ainda não terminou o programa, né? Agora a gente vai ler aqui algumas notas falando só para a gente complementar, porque o noticiário foi vasto na área da política ontem, né? Vamos começar falando sobre o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Silvio Almeida, que ele foi empossado ontem e deixou claro que todo ato ilegal baseado no ódio e no preconceito será revisto. O novo titular da pasta garantiu ainda que os conselhos de participação serão valorizados e que todos os que sofrem injustiça são valiosos. Vamos ver um trechinho do discurso da posse do Silvio Almeida. Com o primeiro ato, né, com o ministro, o ato público, com o ministro dizer o óbvio que, no entanto, foi negado nos últimos 4 anos. Vou dizer coisas óbvias aqui. Trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, vocês existem e são valiosos para nós. Mulheres do Brasil, vocês existem e são valiosas para nós. Homens e mulheres, pretos e pretas do Brasil, vocês existem e são pessoas valiosas para nós. Povos indígenas deste país, vocês existem e são valiosos para nós. Pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexo e não binárias, vocês existem e são valiosos para nós. Pessoas em situação de rua, vocês existem e são valiosas para nós. Pessoas com deficiência, pessoas idosas, anistiados, filhos de anistiados, vítimas de violência, vítimas da fome e da falta de moradia, pessoas que sofrem com falta de acesso à saúde, companheiras, empregadas domésticas, todos e todas que sofrem com a falta de transporte, todos e todas que têm seus direitos violados, vocês existem e são valiosos para nós. Com esse compromisso, quero ser ministro de um país que põe a vida e a dignidade em primeiro lugar. Tá aí um trechinho do discurso do Silvio, né, que foi um momento bastante emotivo, bastante marcante. Vale a pena quem puder ter condição de ver o discurso dele como um todo, né, e mostra de fato aí, né, que ele veio para fazer uma verdadeira reviravolta nas políticas da pasta, que eram da Damares, né, que era o Ministério dos Direitos Humanos, da Família, das Mulheres, né, era todo esse balaio só.
E assim, a gente não dá nem para comparar, né, o Silvio Almeida com a Damares, que foi eleita senadora pelo Distrito Federal. Durante o discurso dele, o Silvio destacou a necessidade, né, do governo valorizar os conselhos de participação, que muitos deles foram reduzidos ou encerrados do governo Bolsonaro, e muitas vozes da sociedade foram caladas e várias políticas públicas foram descontinuadas, né? Então, assim, só para a gente lembrar, né, um dos últimos gestos do governo Bolsonaro foi justamente tentar a extinção da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, já em dezembro, né? Esse foi uma espécie de último capítulo, né, de um governo, de um presidente que exaltava a ditadura, que enaltecia o nome de torturadores, né? Então, isso é um pouco reflexo, né? E entre outros problemas, né? Por exemplo, a Ouvidoria dos Direitos Humanos, que é um canal muito importante de denúncias, chegou ao cúmulo de receber denúncias de política contra a política de vacinação da Covid-19. Então, esse é um momento que chegou, né? Já ontem foi uma posse que teve a participação de outros ex-ministros da área de direitos humanos, né, como Paulo Vanucci, o Nilmário Miranda, né, que foi o primeiro deles, ainda na gestão do FHC, do Fernando Henrique Cardoso, a Maria do Rosário, deputada federal pelo Rio Grande do Sul, né? Então, foram vários momentos, né? Foram vários momentos importantes ali, né? Foi nomeado também outras pessoas para cargos estratégicos, né, dos direitos humanos. O próprio Nilmário Miranda, né? Ele vai ser chefe de uma assessoria especial de defesa da democracia, memória e verdade, que acaba sendo um gol de placa, assim como uma indicação do advogado Ariel de Castro Alves, que é um advogado, um jurista aqui do ABC. Ele vai ser o secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente, ele que é bastante empenhado nessa área. Queria desejar também, pedir para que vocês deem um like, deixem o seu joinha, tanto no YouTube, no Facebook, isso é muito importante para dar visibilidade ao nosso projeto aqui da RBA Litoral. Quem ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Dando sequência aqui, vamos falar sobre que a agenda do trabalho terá um protagonismo inédito e estará no centro das decisões do governo federal. Esse foi o compromisso assumido pelo novo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Ele anunciou que uma proposta de uma nova política de valorização do salário mínimo será enviada ao Congresso Nacional. Vamos ver um vídeo. Temos prioridade à regulação das relações de trabalho mediadas por aplicativos e plataformas, considerando especialmente questões relativas à saúde e segurança e à proteção social. Promover a igualdade de condições de trabalho e remuneração entre mulheres, homens, negros e brancos será uma prioridade a ser observada por todas as políticas desenvolvidas por esse Ministério. Quero convocá-los para, em curto espaço de tempo, oferecermos ao presidente Lula uma proposta de política de valorização permanente do salário mínimo a ser apresentado ao Congresso Nacional. Essa é a missão que recebi do presidente Lula: contribuir para transformar esse nosso Brasil em um país desenvolvido, com empregos dignos, bons salários, proteção social, trabalhista, sindical e previdenciária para todos e todas. Sérgio Nobre, presidente da... Bom, está aí um trecho do discurso do Luiz Marinho, né, que está voltando para o Ministério do Trabalho, ele que também já ocupou essa pasta, assim como também o Ministério da Previdência. O Maurício Valente fez um comentário aqui ainda sobre essa questão do Silvio Almeida, falando o seguinte: essa dimensão mais ampla dos direitos humanos apontadas pelo ministro Silvio, afirmaremos por aqui nas atividades do Centro de Direitos Humanos da Baixada Santista e Irmã Dolores. Em relação ao Luiz Marinho, né, ele enfatizou bastante essa questão, essa preocupação com os trabalhadores autônomos, que muitos deles hoje trabalham para essas empresas, né, como Uber, 99, iFood, enfim, não tem essa segurança trabalhista, segurança previdenciária, enfim, até mesmo da questão da saúde. Então, esse é um ponto que realmente vai ser apontado, né, vai ser trabalhado aí pelo Luiz Marinho,
que essa já é uma preocupação já de algum tempo, né, mas que a gente não viu uma omissão por parte do governo federal em relação a essa questão, né? E o caminho para essas mudanças, né, passa, obviamente, pela melhoria do ambiente econômico, né, que esse é um fator bastante importante. E eu acho que depois de muito tempo, né, os sindicatos, né, os trabalhadores vão ter uma participação mais ativa nas decisões do governo, né? Isso vai ser levado em consideração. Outro ponto importante da fala do Luiz Marinho é que ele deve viabilizar, vai tentar acelerar a regulamentação da Convenção 151 da OIT, né, a Organização Internacional do Trabalho, que trata do direito da sindicalização na administração pública, né? Então, também tem outros desafios, né, como questão de valorizar a economia solidária e também melhorar as ações de saúde, de fiscalização de saúde e segurança dos trabalhadores, né? Ontem também a gente teve uma posse importante relacionada ao Ministério da Previdência, né? O Carlos Lupe, que é o presidente nacional do PDT, ele assumiu o Ministério da Previdência. Ele falou que uma das metas dele é priorizar a revisão da reforma da Previdência. Esse é um assunto aqui que a gente vai estar abordando com o Pardal aí ao longo do mês, né, para saber um pouco mais dessas ideias que o Lupe tem em relação à revisão da reforma da Previdência, né, que causou uma série de problemas, de prejuízos aí aos beneficiários, né, as pessoas que dependem da aposentadoria, acabou prejudicando muitas famílias brasileiras, né. E outra prioridade dele é diminuir ou zerar a fila do INSS, né, então, porque isso realmente aumentou aí ao longo desse período, né, de pandemia. E outro ponto também importante que ele mencionou é a criação de uma espécie de um portal da transparência para a Previdência, né, que é ter uma noção, ter informações importantes aí para mostrar que a Previdência brasileira não é deficitária como boa parte da mídia corporativa apresenta, né? Então, são pontos importantes. Outra nota importante também que a gente vai falar sobre a Petrobras, porque o presidente da companhia, o Caio Paes de Andrade, pediu para deixar o comando da estatal. Um diretor da empresa deve assumir o comando temporariamente da Petrobras, já que o Ministério de Minas e Energia enviou ontem um comunicado ao Conselho de Administração da Petrobras, avisando que o senador Jean Paul Prats será indicado para assumir o comando da petrolífera. O Caio, que deixou agora a Petrobras, né, na verdade ele está de saída, mas ele já vai assumir um cargo aqui no governo de São Paulo, né? Ele foi convidado para assumir a Secretaria de Estado de Gestão, então por isso que ele está saindo da Petrobras, né? Então, inclusive, na manhã de hoje, né, o Conselho de Administração da Petrobras vai estar definindo se ele terá direito àquele bônus milionário sobre os lucros de 2022. Lembrando que ele assumiu o comando da Petrobras em maio desse ano, né, então ele foi indicado em maio e ele assumiu no mês seguinte, né, então esse é um ponto importante. E o Jean Paul Prats, né, que é um senador pelo Rio Grande do Norte, do PT, já era o nome indicado para assumir o comando da Petrobras, né, mas até há algumas resistências em relação ao nome dele, né, como, por exemplo, a Associação dos Engenheiros da Petrobras, a IPET, né, que ela, inclusive, se posicionou contrário à indicação dele, né, por conta de algumas posturas políticas do senador como empresário, né, porque, segundo a IPET, né, o Prats, ele foi entusiastas da quebra do monopólio estatal do petróleo exercido pela Petrobras, né, até o final da década de 90, e também teria defendido a privatização da Petrobras, né? Então, ele seria consultor de petrolíferas, enfim, né? Então, esses são alguns pontos críticos aí levantados pela AEPET, né, que tem como um dos principais pontos, né, a restauração do monopólio estatal do petróleo, né, que seja exercido pela Petrobras, a alteração da política de preços da Petrobras com o fim do PPI, né, que acabou elevando demais o preço dos combustíveis no Brasil a partir de 2016, né, durante
a gestão do Temer e também a criação de um plano nacional de pesquisas e investimentos em energias potencialmente renováveis, desde que isso seja liderado pela Petrobras. E só para a gente fechar a parte de notas de hoje, né, vamos falar sobre o Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, porque a ministra Marina Silva revogou o ato do ex-ministro Ricardo Salles, que retirava um conjunto de atribuições técnicas dos fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Essa medida, tomada pelo antecessor, tirou o poder dos servidores sobre a aplicação de multas e praticamente paralisou o trabalho de fiscalização do órgão. Só para a gente ter uma noção de quanto que isso foi prejudicial, essa medida tomada pelo Ricardo Salles, né, que é investigado pela Polícia Federal por facilitar o contrabando de madeira de forma ilegal aqui no nosso país. Tem um levantamento do jornal Estado de São Paulo que desde 2019, né, desde outubro de 2019, quando essa norma baixada pelo Ricardo Salles foi criada, foram aplicados 1.154 autos de infração ambiental. Só que 98% deles ficaram paralisados, né, por incrível que pareça. Então, ou seja, isso inviabilizou a fiscalização da área ambiental, né, por parte do governo Bolsonaro, e isso, obviamente, fazia parte de um projeto, né? Então, isso ficou muito evidente, né? Também a Marina Silva, ela já fez algumas determinações, né, como, por exemplo, que os autos de infração voltem a ser públicos e disponibilizados na internet, já que esse banco público de multas, né, de dados públicos sobre multas, foi retirado no ar. E também determinou que 50% dos recursos arrecadados com essas multas voltem a ser direcionados ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, que viabiliza políticas públicas para o setor, né? A Marina Silva, que será empossada hoje, né? Inclusive a posse dela foi transferida para o Palácio do Planalto, porque a princípio seria no CCBB, onde ocorreu ali as reuniões da transição em Brasília, mas diante da grande quantidade de pessoas credenciadas e convidadas, são cerca de mais de 1.000 pessoas devem estar presentes, né? Então a Marina vai ser empossada hoje, que é um dos grandes nomes aí do governo, desse governo Lula, né? E ela, curiosamente, né, ela é a única ministra que esteve presente, né? Foi empossada junto com Lula durante os 3 mandatos, né? Então essa é uma curiosidade histórica, né? A Marina, que é uma referência na área ambiental, e a gente faz jus, né, que ela consiga capitanear esse processo, né, agora mais experiente, com os olhos do mundo cada vez mais voltados ao Brasil nessa questão ambiental, que a gente consiga virar a página depois de um governo desastroso na área ambiental que tornou o Brasil uma espécie de pária internacional. Bom, e com isso a gente vai chegando ao final do Jornal Manhã RBA Litoral desta quarta-feira, dia 4 de janeiro. Queria agradecer a todos pela participação, pela interação, e a gente fica aqui à disposição de vocês. Amanhã a gente está de volta a partir das 9 da manhã. Tchau, tchau, pessoal. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.